Então, vamos lá. Então, boa noite, gente. Doutora Eveline, obrigada, viu, por estar aqui, por se disponibilizar e participar do nosso encontro, do encontro do EBAC. E eu gostaria de apresentá-la. Então, a doutora Eveline é advogada, né, especialista em direito animal, como ela mesma diz, ativista, animalista, né, e é também presidente de uma ONG. Certo, doutora? Isso Então, mesmo. doutora, muito obrigada pela presença, tá? O pessoal pode fazer perguntas pelo chat e depois, no final, a gente abre para as perguntas também, para discussão e tudo mais, tá bom? Obrigada, doutora. Eu que Fique à agradeço. vontade. Bom, a Lu e a Bruna me mandaram o convite para a gente falar sobre o direito animal no Brasil, né? E tudo que veio mudando ao longo desses anos, até a gente chegar em 2020 com a judicialização terciária do direito animal, e, enfim, como é que a gente está nos dias de hoje. Então, eu vou fazer esse retrospecto, né? De como a gente, lá atrás, onde é que começou tudo isso. O direito animal. Aqui, a Lu estava comentando antes que nós temos profissionais de diversas áreas, né? Eu não vi se você comentou, Lu, se a gente tem o pessoal de direito nesse grupo do EBAC. Eu acho que não, né? Tá. Não Então, tem. tá. Então é até bom a gente fazer esse retrospecto, porque para vocês acompanharem como é que a gente chegou nessa judicialização que a gente está. O direito animal nasceu no Brasil com a Constituição Federal de 88. A gente tem o decreto de 1934, que é esse decreto que nós estávamos conversando há pouco, mas ele traz regras processuais. A autonomia do direito animal em relação ao direito ambiental, ele nasceu com a Constituição Federal de 1988, quando ela estabeleceu lá no parágrafo 1º, inciso 7º, o direito animal à vida digna e livre de crueldade, ao vedar práticas cruéis contra animais. A Constituição outorgou, portanto, um direito subjetivo aos animais, considerando eles enquanto indivíduos, reconhecendo implicitamente que eles são seres sencientes e que o sofrimento deles importa por si só. Lá nesse artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, ele traz de forma fácil a distinção entre os dois ramos do direito, ambiental e animal. Quando ele fala que nós devemos proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco a função ecológica ou provoquem a extinção de espécies, ele está tratando de direito ambiental. Ele está olhando o animal enquanto grupo, enquanto espécie que tem uma função ecológica para o equilíbrio ambiental. No final, quando ele diz que essas práticas são vedadas, né, quando elas submetem animais à crueldade, ele está considerando o animal enquanto indivíduo, independente da função ecológica daquele animal, independente se aquela prática vai acarretar na extinção ou não da espécie daquele animal. Ela é uma regra de proibição de crueldade em razão do sofrimento animal por si só, sem nenhum outro motivo. Né? Ao deixar de condicionar o animal vítima da crueldade à sua função ecológica ou à preservação da espécie, a Constituição Federal ela é clara em dizer que o que está importando nesse final do inciso é o próprio animal, é ele que importa como um fim em si mesmo e não como um meio para o equilíbrio do ecossistema. E a partir de então, a gente tem um reconhecimento de uma dignidade própria dos animais. A regra da proibição da crueldade, ela faz surgir alguns princípios. Desses princípios todos, eu relacionei dois para falar brevemente aqui. Não vou nem me estender sobre os princípios, vou só trazer do que eles tratam. O princípio da dignidade animal, ele reconhece como um legítimo interesse de não sofrer que todo animal possui. Todo animal tem o interesse de ter uma vida livre de crueldade, livre de sofrimento, e esse interesse é legítimo e é por isso que ele é abrigado pela Constituição Federal na regra da proibição da crueldade. E o princípio da universalidade, porque essa regra abriga toda a universalidade da espécie animal, do reino animal. A gente não tem uma espécie que ela não é abrigada por essa regra da proibição da crueldade. A gente tem
como diz a doutora Fernanda Medeiros, né, a gente tem uma facilidade maior de enxergar o direito, a dignidade animal e a necessidade de proteção ela chama de teoria da natureza fofa do indivíduo, né? Se é um gato, um cachorro, se é um animal silvestre filhote, a gente olha aquela onça pintada, coisa mais linda na TV, e a gente não tem dificuldade nenhuma em querer proteger aquele animal, em querer dar a ele o direito de proteção e reconhecer nele o legítimo interesse de não sofrer. Por outro ponto, como o doutor Vicente Ataíde sempre fala, a gente não tem essa facilidade em relação aos animais invisíveis e hipervulneráveis, que são os animais de produção, os animais tidos como animais de fazenda, né? Os animais da indústria produtiva, de animais para consumo. Esses animais, inegavelmente, são os animais que mais sofrem crueldade. E são os animais que têm as práticas cruentas referendadas pelo Ministério da Agricultura, pela Embrapa, pelo CFMV, por diversas resoluções. E esses animais, a gente tem uma dificuldade muito maior em reconhecer neles o interesse de não sofrer e possibilitar essa proteção, o alargamento dessa proteção jurídica até alcançar esses animais do sistema produtivo. Mas as regras constitucionais, elas trazem de forma evidente o comportamento esperado da sociedade. Quando a gente tem uma regra que proíbe práticas cruéis contra animais, ela não deixa dúvida de que essas práticas não podem ser reproduzidas, seja qual for o objetivo dessas práticas. Se elas são cruéis contra animais, elas são vedadas pela nossa Constituição. Os princípios, de outro lado, eles não descrevem diretamente o comportamento que eles esperam da sociedade, mas eles apontam o estado de coisas que deve ser implementado, né? A Constituição Federal, ela não relativiza em nenhum momento a regra da proibição da crueldade. Todos os animais estão abrigados, independente da destinação que vai ser dada para aquele animal. Mas, como a Constituição Federal também fomenta, né, a produção animal, a piscicultura, a pecuária, então a gente não vai ter a abolição dessas práticas no território nacional, mas essas práticas precisam ser ajustadas para cumprir a regra da proibição da crueldade enquanto existir a vida do animal que está naquela cadeia produtiva. Aqueles animais do sistema produtivo, eles não têm o direito à vida garantido, mas eles têm o direito à vida sem crueldade enquanto ela existir. Então, tem práticas do sistema produtivo que elas são reproduzidas há muitas décadas e que, por estar previstas na resolução do MAPA, orientação da Embrapa, de outros órgãos, elas são aplicadas sem questionamento algum, né? Mas as resoluções do MAPA, do CFMV, as orientações da Embrapa e outras tantas, todas elas são normas infraconstitucionais. Todas elas precisam se adequar à regra constitucional de proibição da crueldade. E eu trago aqui situações práticas que precisam ser revistas à luz do direito animal por infringirem a regra da proibição da crueldade. Por exemplo, a descorna e o uso de argola de contenção em bovinos, castração e caudectomia sem analgesia em suínos, a queima do palato de equinos, marcação a ferro ou nitrogênio líquido, lixamento de dentes, debicagem e tantas outras práticas cruentas, extremamente cruentas, que o nosso sistema produtivo reproduz sem questionamento jurídico nenhum, né? Sem questionamento da constitucionalidade dessas práticas. Algumas práticas produtivas, como o foie gras, a tritura dos pintinhos vivos, a produção de vitela, inevitavelmente são práticas inconstitucionais. Elas não vão ter como seguir sendo reproduzidas no Brasil, porque quando for questionado isso, é preciso se fazer a leitura constitucional e a crueldade é intrínseca a essas práticas. Não tem como produzir a vitela, produzir o foie gras sem acarretar em prática cruel com aquele animal do meio produtivo. Eu não tenho como regulamentar e retirar a crueldade daquele sistema. Ele faz parte. Sem a crueldade, eu não alcanço o objetivo. Então, toda vez que a gente tiver isso,
e tiver efetivamente uma leitura constitucional daquela prática, por certo, ela precisa ser abolida, né? Porque eu não tenho como regulamentar a crueldade. O custo do sofrimento animal e o custo ambiental do setor produtivo, como ele é feito hoje no Brasil, ele é inviável economicamente se ele for cobrado, né, do produtor, e se o produtor repassar esse custo para o comércio, na verdade, né? Quando o sistema produtivo prefere fazer a caudectomia do suíno, a debicagem das aves, para evitar canibalismo pelo estresse dos animais, e para evitar com isso o prejuízo econômico pela morte desses animais, a gente tem um grave problema. Toda vez que direitos fundamentais, como a dignidade animal, forem sonegados pela liberdade econômica, a gente tem arbitrariedade clara. Esse era o raciocínio na época da escravatura do Brasil, né? Se eu der direitos aos escravos, fica caro contratar funcionário. A nossa Constituição Federal, ela proíbe a discriminação. E o especismo é uma forma de discriminação tal qual o racismo, o sexismo e tantos outros. Então, o que acontece hoje no Brasil é que o judiciário não foi questionado sobre a inconstitucionalidade dessas práticas, o que também não exime os envolvidos de cumprir a regra da proibição da crueldade e adequar as condutas. A marcação a ferro, por exemplo, ela pode e deve ser substituída por rastreamento remoto. A tecnologia está aqui para isso, né? Nós precisamos se utilizar desses novos meios para poder continuar com a prática que é constitucionalmente garantida, de forma a cumprir a regra da proibição da crueldade. Caso contrário, a gente não tem como continuar essa prática. As cortes superiores já foram questionadas e confrontadas com o direito animal, com a aplicação da regra da proibição da crueldade, e em outras situações emblemáticas, não ainda em relação ao sistema produtivo, mas outras situações emblemáticas que também envolvem grandes montas em dinheiro, as cortes superiores foram questionadas e a regra da proibição da crueldade foi utilizada, referendada pelas cortes. Por exemplo, na década de 90, foram questionadas sobre a farra do boi em Santa Catarina, que infelizmente continua acontecendo na clandestinidade, mas legalmente ela foi proibida, né? A farra do boi judicialmente está proibida no Brasil desde a década de 90. Na década de 2000, as rinhas de galo foram proibidas. Em 2016, a vaquejada foi proibida. Inclusive, em função da proibição da vaquejada pelo STF, a gente teve ali a toque de caixa, né, o andamento e votação e aprovação de uma emenda constitucional que inseriu o parágrafo 7º no artigo 225 para fazer com que a regra da proibição da crueldade não seja aplicada quando aquele animal está sendo utilizado em manifestações culturais, como se o fato de estar escrito no papel que aquilo é uma manifestação cultural fosse possível e suficiente para retirar qualquer tipo de sofrimento físico ou psíquico dos animais envolvidos naquela prática. Por que isso é inconstitucional? Por respeito ao princípio da universalidade decorrente da regra da proibição da crueldade. A crueldade não pode existir, então ela não pode ser relativizada, muito menos regulamentada. Não tem como ser um pouco cruel. Ou a prática é cruel ou ela não é cruel. Eu brinco sempre nas conversas que é a mesma coisa que dizer que alguém está um pouco grávida. Não tem como. Ou a pessoa está grávida ou ela não está grávida. Ou a prática é cruel ou a prática não é cruel. Eu não tenho como regulamentar a crueldade. Eu não tenho como dizer até tal ponto tem sofrimento, mas é suportável. Dali para frente não é mais suportável. A crueldade é crueldade desde o início e é proibida pela nossa Constituição. E diversas situações abrigadas por essa emenda constitucional, que inseriu o parágrafo 7º no artigo 225, buscam retirar a proteção dos animais utilizados nessas manifestações culturais. As práticas realizadas na vaquejada, por exemplo, são intrinsecamente cruéis, e foi por isso que o STF proibiu a lei do estado do Ceará que buscava regulamentar a vaquejada, porque não tem como regulamentar a crueldade, porque ela é inconstitucional aqui no Brasil. Tornar a vaquejada uma manifestação cultural não faz o animal deixar de sofrer.
E por isso mesmo que o manto da manifestação cultural é uma prática inconstitucional, porque ele está tentando burlar a aplicação da regra da proibição da crueldade. Da mesma forma, diversas provas de rodeio. As provas de laçada dupla de bezerro, bulldog, pega-garrote, prova de laço, montaria e tantas outras práticas que sem o sofrimento animal não tem como ser reproduzidas, são práticas inconstitucionais. E aqui, especialmente, né, vocês me disseram que tem profissionais de medicina veterinária e alunos de medicina veterinária acompanhando aqui a nossa conversa. Para quem é da área da medicina veterinária, é muito fácil verificar o sofrimento de um animal se só você parar para analisar como é que vocês são ensinados durante a faculdade, como é que vocês fazem durante a vida profissional para deitar um bezerro para atendimento para evitar que ele sofra lesões. E como é que é feita a captura desse mesmo bezerro e a queda dele lá na arena do rodeio? É inegável que tem o sofrimento animal. Eu não tenho como fazer a captura e a queda do bezerro lá na arena do rodeio, evitando lesões, evitando sofrimento. Né? O sofrimento ocasionado nos animais utilizados nesses eventos, ele é evidente, ele é notório e ele é cientificamente comprovado. Quando você tem, por exemplo, uma prova de laçada, né? O laço envolve o pescoço do animal e ele vai estancar um animal que está correndo em fuga e ele estanca a corrida de forma brusca. Esse animal é lançado ao chão. Quantas lesões a gente tem? Entre as lesões visíveis e as internas. Quanta dor e quanto sofrimento psíquico, né? Na prova de laçada dupla, que a gente tem dois cavaleiros laçando um bezerro simultaneamente. Um laça o pescoço, o outro laça as pernas e eles tracionam para lados opostos. Tem como praticar isso sem ser cruel? Tem como regulamentar isso para que não seja cruel? Né? Na prova de bulldog, que o homem ele lança o corpo dele de cima do cavalo para cima do bezerro, agarra os chifres e torce o pescoço, fazendo o corpo do bezerro virar em espiral e cair no chão. Né? A pressão da queda do corpo do homem em cima da coluna vertebral e dos membros torácicos daquele bezerro, eles causam frequentes lesões na coluna cervical. Tem como não ser cruel isso? Né? Na laçada de bezerro, né, que o cavaleiro laça um bezerro de 40 dias. É um bebê, ele só é de outra espécie, ele tem 40 dias de vida. E ele é derrubado no chão. O cavaleiro desmonta rápido do cavalo, ergue e derruba novamente no chão. Ele geralmente causa descolamento da pele, sangramento interno. E nessa segunda queda, depois que desce do cavalo e derruba de novo o animal no chão, esse cavaleiro tem que laçar as 3 patas do animal amarradas para cima para imobilizar ele. Eu não tenho um evidente sofrimento desse animal. Não é uma prática intrinsecamente cruel? Ou eu tenho como tirar a crueldade dessa prática e continuar praticando ela? Na prova de pega-garrote, que eu tenho um bezerro solto na arena e 2 homens capturam ele, derrubam ele diversas vezes, de diversas formas no solo, e não raras vezes essas quedas simultâneas causam a ruptura dos órgãos internos desse bezerro, causando uma morte dolorosa e lenta. Eu não tenho um evidente sofrimento e não é extremamente e intrinsecamente cruel? Ou eu tenho como regulamentar essas provas, retirando a crueldade delas e mantendo a prática? Né? Isso tudo sem falar nas provas de montarias em equinos e bovinos que se utilizam de acessórios, situações diversas, no intuito de fazer o animal reproduzir um comportamento que é antinatural, o comportamento de corcoviar, né? Porque tanto os cavalos quanto os bovinos, eles não têm esse comportamento naturalmente. Esse é um comportamento que eles espremem por dor, angústia, desespero, né? Quantas lesões físicas internas e externas são causadas nesses animais nessas provas? E tudo isso sem mencionar o sofrimento psíquico causado, né? Porque, como eu acabei de mencionar, equinos e bovinos são animais de pastoreio. Então, eles são animais que naturalmente não têm esses comportamentos necessários para a reprodução dessas provas. Por isso que os homens se utilizam de acessórios, né? Sejam esporas, sejam o sedem, sejam o laço, a luz do local, o som do ambiente, tudo isso para fazer com que o sistema sensorial desse animal, que é presa, né? Porque o bovino é uma presa, ele fica em alerta e ele tenta uma fuga desesperada, que jamais vai acontecer, porque o local da arena é programado para que ele não consiga fugir.
Então, eu tenho um sofrimento psíquico, além do físico, violentíssimo nessas provas, que estão abrigadas pelo manto da manifestação cultural, mas que não deixam de ser provas intrínsecas e extremamente cruéis, e que deve sobre elas ser aplicada a regra da proibição da crueldade. Por quê? Porque o parágrafo que está evitando essa aplicação, a meu ver, é flagrantemente inconstitucional. O sofrimento e a inferiorização do outro que se fazem nessas provas, seja na vaquejada, na farra do boi, na rinha de galo, nos rodeios, é o que se fazia no Império Romano, no Coliseu, que se atiravam homens e animais ou diversas espécies de animais na arena para lutarem até a morte, enquanto os outros se divertiam na arquibancada com o sofrimento alheio. É o que a Espanha perpetua através das touradas, é o que o Brasil perpetua através dos rodeios e das vaquejadas. Mas a ciência avançou, né? A sociedade evoluiu, como bem aponta lá a Declaração de Cambridge sobre a consciência de animais humanos e não humanos. Não podemos mais dizer que não sabemos. Não cabe mais, em 2020, imaginar que os animais não sofrem, ou que eles não tenham o interesse legítimo de não sofrer, ou que eles não tenham o direito de viver livre de crueldade só porque eles não são da nossa espécie. Além do direito subjetivo constitucional de viver livre de crueldade, também no campo infraconstitucional, os animais não humanos já têm direitos positivados há muito tempo. A Lei de Crimes Ambientais, né, a Lei 9.605 de 98, no artigo 32, ela trata os animais como seres sencientes que têm o interesse legítimo de não sofrer, considera eles a contento e em conformidade com a Constituição Federal como indivíduos, sujeitos que importam por si só, sujeitos do direito à vida digna e livre de crueldade. É um direito animal positivado. E aqui, embora também esse artigo seja de caráter universal, é muito mais fácil a gente entender e enxergar dentro do campo dos animais domésticos, que são os animais que habitualmente são vítimas das práticas mais corriqueiras de maus tratos tuteladas pelo artigo 32. Por exemplo, não se pode, à luz do direito animal, e aqui a gente tem uma diferença em relação ao direito ambiental, por exemplo, mas não se pode, à luz do direito animal, considerar a possibilidade de eutanásia de um animal porque o tutor não tem ou não quer investir dinheiro no tratamento, na cirurgia, no internamento necessário para esse animal. Na resolução do CFMV de 2018, ela prevê a possibilidade de eutanásia quando o tutor do animal for não for de vulnerabilidade social ou não quiser investir o dinheiro necessário, suficiente para o tratamento. Mas, à luz do direito animal, é inconstitucional. A vida do animal não pode ser ceifada por conveniência financeira do seu responsável. Ou mesmo no caso de famílias em vulnerabilidade social ou dos animais em situação de rua, porque há necessidade de políticas públicas para esses animais. Enquanto não tiver políticas públicas para os animais de famílias de situação de vulnerabilidade social ou para os animais em situação de rua, é necessária a judicialização da saúde animal para que o poder público seja judicialmente condenado a promover o atendimento, o medicamento, o tratamento necessário, assim como é feito na judicialização da saúde dos humanos. Né? A gente não pode mais normalizar a instrumentalização da vida animal em zoológicos, por exemplo, né? Para entretenimento humano, da forma que diversas vezes o Poder Judiciário vem sendo procurado para promover a defesa dos interesses desses animais, para que eles não sejam mantidos nesses locais, porque esses locais impossibilitam que eles realizem o comportamento natural da espécie, que está lá dentro das 5 liberdades, porque o local não é adequado, porque o local impossibilita que ele viva em sociedade com os da sua própria espécie. Então, não se pode mais normalizar esse tipo de instrumentalização da vida animal. Ainda que dentro da legislação, né, trouxemos já a constitucional, a federal, através da Lei de Crimes Ambientais, e aqui passando para a legislação estadual. O Estado da Paraíba, ele cumpriu na íntegra o mandamento constitucional com a criação
do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Porque, além de reconhecer a universalidade animal como sujeito de direito, lá no artigo 5º desse código, ele estabelece um catálogo mínimo de direitos fundamentais em virtude da dignidade animal, que é baseada nas 5 liberdades, que eu estava agora há pouco comentando em relação aos animais de zoológico, né? Há, portanto, no ordenamento jurídico brasileiro atual, a consagração do direito fundamental de 4ª geração, um direito fundamental pós-humanista, um direito fundamental de dignidade animal, né? Então, se esses animais não humanos têm direitos positivados, não tem como negar que eles são sujeitos de direito. E na esfera judicial, em ações que o Ministério Público ou associações, sociedades protetoras de animais buscam a defesa dos animais embasados na regra da proibição da crueldade, por diversas vezes já houve o reconhecimento do status de sujeito de direito aos animais não humanos. Né? A primeira vez foi em 2005, quando o juiz Edmundo Cruz, em Salvador, recebeu um habeas corpus em que a paciente do habeas corpus era a chimpanzé suíça, e ele determinou o prosseguimento do habeas corpus. Ele reconheceu implicitamente que aquele animal era um sujeito de direito. A mais recente foi a decisão de 30 de setembro de 2020, do caso Sansão, né? O juiz do caso Sansão, que recebeu a ação civil pública do Ministério Público de Minas Gerais, o caso Sansão, para que todos recordem, aquele pitbull que teve as 2 pernas amputadas. No despacho inicial, quando ele recebeu a ação civil pública, o magistrado afirmou que o animal é claramente um sujeito de direito, com dignidade própria e total acesso à justiça e aos direitos fundamentais. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Paraná, num recurso inominado cível, reconheceu que os animais não são coisas, que são sujeitos de direito e que possuem dignidade, e que as legislações estaduais mais protetivas aos animais, como é o caso do Código da Paraíba, aplicam-se também no Paraná por força do translegalismo federativo, que concretiza a vontade constitucional. Ou seja, aqui no Paraná, a nossa Assembleia Legislativa não fez um código de direito de bem-estar animal, em defesa dos animais, que garante para eles a proteção que o Código da Paraíba garante. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná, nessa decisão recente, ele entendeu possível que eu utilize nos meus processos aqui do Paraná o Código da Paraíba, que é o que eu venho trazendo no caso Jack de janeiro de 2020, o translegalismo constitucional. Se eu tenho uma mesma regra em que todos os estados precisam cumprir e o meu estado não cumpriu, mas o estado da Paraíba cumpriu, a regra é constitucional e eu posso aplicar esse cumprimento dessa regra aqui no meu estado, porque ela só está organizando como a regra constitucional precisa ser cumprida, né? E é nesse contexto que se encontra a judicialização terciária do direito animal brasileiro, né? Buscando provocar o poder judiciário para que ele supra a lacuna legislativa com o reconhecimento da capacidade dos animais não humanos de ser parte no processo em defesa dos seus direitos e que esses animais não humanos têm o direito de serem indenizados pelo sofrimento causado pela crueldade praticada contra eles, já que é direito deles uma vida livre da crueldade. O Poder Judiciário tem como missão constitucional o dever de garantir direitos, né, sem discriminações, independente de raça, de credo, de sexo ou de espécie. É isso que o Poder Judiciário precisa fazer, garantir direitos. Foi com essa construção jurídica toda que no curso do ano de 2020 e agora entrando 2021 também, houve a promoção da judicialização terciária do direito animal no Brasil, em diversos estados brasileiros. E eu tenho a honra de, nessa judicialização terciária, ter proposto a primeira demanda do Brasil e do mundo, onde um cão era o autor da demanda, demandando contra o ex-tutor para ser indenizado dos danos físicos e psíquicos causados pela situação de crueldade a qual ele era exposto. O caso Jack, aqui em Cascavel, no Paraná, trazendo ao judiciário a provocação acerca desses reconhecimentos que nós estávamos até agora levantando aqui. O doutor Moura, que nos assiste, há pouco conseguiu uma liminar para que o ex-tutor agressor seja obrigado a manter distanciamento do animal vítima da sua ação cruel.
Então, são avanços na forma de fazer a leitura do que são os direitos e do que são os deveres dentro do ordenamento jurídico brasileiro e de a quem cabe, né, proteger esses direitos. O direito, a regra da proibição da crueldade, ela não quer proibir a crueldade em proteção do tutor ou da sociedade que não quer ver um animal sendo agredido. Essa regra é feita para proteger o animal. É o animal o titular de direito. É o animal o sujeito do direito. Então, é o animal a quem deve ser destinado a indenização quando esse direito for infringido, quando esse direito for ameaçado ou lesionado. Não tem mais como negar, de acordo com a ordem jurídica nacional, que os animais são sujeitos de direito. E reconhecendo esse fato, a garantia do acesso à justiça é uma consequência lógica. Aí vocês devem estar se perguntando, mas qual é a diferença de entrar com uma ação onde o animal é o autor da ação e entrar com uma ação pela ONG que tutela o animal, né? Pela associação que tutela o animal, ou quando o animal tem tutor e o agressor é um terceiro, que o próprio tutor entre com a ação em defesa do seu animal. São duas grandes vantagens. A primeira vantagem é porque ela é geral, né? Porque a partir do momento que você admite que cada animal violentado, abusado, ferido, mutilado possa pleitear em juízo a justa reparação pelos danos sofridos contra os seus agressores, sejam eles quem forem, né? Até o próprio tutor, como é o caso do Jack, o espectro de proteção dos animais e a prevenção desses crimes vai se alargará sensivelmente. Porque a mensagem que a gente vai estar passando para a sociedade é que a violência contra os animais agora vai custar mais caro, né? Porque ela sai dessa esfera judicial que ela tinha até então. Ela entra numa esfera muito maior, numa amplitude muito maior. E a gente sabe que parcela da sociedade nem sempre age pelos princípios mais humanos, né? Ela restringe comportamentos agressivos, nefastos, por temor de reprimendas judiciais ou administrativas, e não porque ela sabe que aquilo é errado ser feito. Né? O poder judiciário ele é fundamental para o avanço nas relações e nos desenvolvimentos em uma sociedade mais justa, mais honesta e menos cruel. A gente já viu o poder judiciário ser fundamental para suprir lacunas e fazer esse avanço de relações em respeito a outras minorias, que não são minorias em números, mas que são minorias em representatividade no poder legislativo. E não é diferente com os animais. Eles são minorias em representatividade no poder legislativo e, por isso, a necessidade de provocação do poder judiciário. Admitindo essa capacidade de ser parte dos animais não humanos, que eles possam pleitear contra seus violadores a indenização necessária para garantir, né, essa recuperação vital, física e psíquica dele em face da agressão sofrida, o alto custo da violência, do abandono contra os animais, vai reforçar a prevenção geral. E de outra ponta, e a gente entra aqui na segunda vantagem que eu vejo, admitindo que o animal é o sujeito de direito e o tutor, o titular dessa reparação de danos, né? Todo o resultado útil do processo, positivo do processo, vai ser revertido obrigatoriamente em proveito do próprio animal. A indenização pelo dano sofrido, a pensão para o custeio do tratamento, da vida digna, não vai para o tutor, não vai para a ONG, não vai para a associação, vai para o animal, não vai para um fundo do meio ambiente, vai para o animal, para custear o tratamento, a subsistência, a reparação desses direitos violados, né? Porque senão, se eu tutora do animal, estou com uma ação de indenização, saiu a decisão foi favorável, saiu o alvará para levantamento da indenização, saiu no meu nome, porque eu sou autora da ação, eu sou tutora do animal. Eu estou indo pegar o alvará, eu bati o carro. Eu tenho alguma obrigação de utilizar esse valor em benefício do tratamento do meu animal? Ou eu posso utilizar esse valor para custear a reparação do meu carro? Eu posso, porque eu sou titular desse crédito, não é o meu animal. Então, a partir do momento que o animal é o autor da demanda, obrigatoriamente o recurso advindo dessa indenização precisa ser utilizado em favor do animal. Os entraves dessa judicialização,
estão acontecendo, em boa parte, pela dificuldade que nós temos, e nós estávamos comentando lá no início, de enxergar os animais como nosso semelhante, não como uma espécie inferior. Então, o judiciário não é diferente. O judiciário é feito de seres humanos que têm uma cultura, que têm uma criação e que têm uma leitura, né, do nosso ordenamento jurídico, e muitas vezes ultrapassada. Né? Alguns magistrados não, como graças a Deus nós temos visto em várias decisões, mas boa parte deles, e não só dos magistrados, mas também dos promotores, também dos advogados, sim, uma leitura completamente equivocada. Os casos de judicialização terciária do direito animal, eles são extremamente recentes. As ações mais longas têm pouco mais de um ano. Então, as decisões de primeiro grau, elas têm sido no sentido de determinar a substituição do polo ativo da demanda, tirar o animal e colocar o tutor ou a ONG, ou então, se estão os dois, tirar o animal e permanecer só o outro, né? Apontando que não tem uma previsão expressa na lei que os animais possam figurar como parte do processo, desconsiderando também a existência e a vigência do decreto 24645 de 34. Ocorre que na capacidade de ser parte do processo, ela decorre da personalidade judiciária que é conferida pela Constituição a todo sujeito de direito, né? Eu não tenho uma exceção, é uma garantia constitucional de acesso à justiça, historicamente construída para impedir que alguns direitos de alguns sujeitos fossem suprimidos e não fossem recorridos, né, ao Poder Judiciário para sua proteção. Então, negar a capacidade de ser parte para quem tem direito é esvaziar completamente a eficácia desses direitos. Ter direito e não poder buscar o judiciário para proteger é o mesmo que não ter, né? Por isso que a capacidade de ser parte dos animais, ela está umbilicalmente ligada ao reconhecimento dos direitos materiais subjetivos desses animais. Mas, concluindo sobre a capacidade de ser parte dos animais, a gente tem uma infinidade de sujeitos de direito que não têm personalidade jurídica, né? Nós temos ali o nascituro, temos o PROCON, o condomínio, sociedade de fato, massa falida, o espólio, mas todos eles, todo dia, têm processos em que são partes no Poder Judiciário e ninguém questiona a capacidade de ser parte. Então, a capacidade de ser parte não depende da qualidade de pessoa, né? De ser pessoa física ou pessoa jurídica. Ela depende da qualidade de ser sujeito de direito. E se os animais são sujeitos de direito, eles têm capacidade de ser parte, né? Independente do Poder Legislativo criar uma personalidade jurídica expressa para eles. O Poder Judiciário não pode deixar de analisar. E a consequência, né, em consequência desse raciocínio jurídico, todas as decisões que foram tidas nesse sentido, decisões de primeiro grau nas ações de judicialização terciária, foram agravadas e estão nos respectivos tribunais para análise por esse prisma, por essa ótica, né? E caminhando agora aqui para o final da minha fala, que eu acabei de correr o olho ali, já vi que falei um monte, eu vou trazer uma reflexão de uma tese sobre a natureza jurídica desses animais não humanos, mas sobre essa tese eu não tenho pretensão de me aprofundar, eu quero só trazer ela para provocar reflexão, até porque eu mesma venho estudando ela ao longo do último ano, pelos textos, a partir do texto do trabalho das conversas com uma grande amiga minha, que é a Valesca Cardoso, que ela é doutoranda da Federal do Paraná, e ela traz essa provocação de que os animais não humanos são pessoas para o direito, são pessoas naturais, né? Porque o artigo 82 do Código Civil, que geralmente é utilizado pelos magistrados e para dizer que os animais são coisas, né? Ele não traz expressamente animais como integrantes do suporte fático do artigo. Se você lê o artigo 82, não tem a palavra animais escrito em momento algum, né? A gente faz essa leitura antropocêntrica de que bens semoventes são animais. E daí, automaticamente, a gente considera que os animais, então, são bens semoventes. Mas não está escrito isso lá. Em momento algum está escrito. Posicionar os animais como integrantes do conceito jurídico de coisas ou de bens é ignorar o que a Constituição nos fala sobre esses animais, né? Ela protege indivíduos. É importante a gente fazer essa contextualização
dessa leitura civilista que está ultrapassada, né, de que os animais são coisas, porque essa leitura vem do Código Civil de 1916, que ele trazia lá uma oposição entre coisa e pessoa, quando ele dizia que todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Se é todo homem, então, pela lógica, os animais eram afastados. Então, se eu tenho só coisas ou pessoas, e pessoas é todo homem, o animal tem que ir para a categoria de coisas, eu não tenho alternativa. Mas esse código foi revogado, né, em 2002, e o novo código que alterou esse dispositivo, que fala sobre, né, a pessoa natural para o direito, ele não traz mais essa expressão todo homem. Ele fala toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Não está escrito todo homem, nem todo ser humano, nem toda pessoa humana, está escrito toda pessoa, né? E a Valesca bem argumenta sobre isso, que ela fala que o conceito de toda pessoa, ele deve necessariamente ser entendido na acepção pré-jurídica, onde pessoa não é apenas o ser humano. Pessoa, na acepção pré-jurídica, é todo ser que é um indivíduo consciente, que tem interesses, tem valores próprios, que possui vivência e experiências subjetivas. E os animais estão adequados perfeitamente nessa descrição, nessa acepção pré-jurídica de pessoa. Esse mito, né, de que apenas os homens são seres que possuem consciência, vontade, experiências subjetivas, foi derrubado há muito tempo pela filosofia, pela ciência, né? E as evidências científicas sobre a vida mental complexa dos animais, elas refutam, né, a possibilidade de que animais sejam coisas. Então, quando a gente impossibilita essa leitura, né, de classificar os animais como pessoas, também é uma amostra de preconceito, de antropocentrismo nosso. Se eles têm todas essas características, que são as características na acepção pré-jurídica de pessoa, por que eles não são pessoas, né? A tese alternativa levantada pelo legislativo e pelo judiciário, e até é a tese levantada em algumas legislações estaduais, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, é de que os animais, em que pese eles sejam sujeitos de direito, eles são entes sem personalidade jurídica, né? Estão despersonalizados, despersonificados. Mas seja como for, né? Seja como pessoa, seja como ente sem personalidade, o certo é que, na atualidade, não cabe mais conceituar os animais como coisas, como bens, como objetos, porque a Constituição reconhece eles como indivíduos. E prevê, outorga, a garantia deles de vida livre de crueldade. Seja também porque o regime jurídico de pessoa não se restringe só aos seres humanos, ou ainda porque o Poder Judiciário já reconheceu que os animais não são coisas, que eles são sujeitos de direito, que eles têm dignidade própria e direitos fundamentais já positivados na Constituição. Por qualquer prisma que a gente olhe, é necessário e é urgente que o Poder Judiciário se liberte das amarras do antropocentrismo para reconhecer que os animais não humanos, por serem sujeitos de direito e em virtude do texto constitucional, eles devem ser admitidos como parte do processo na defesa dos seus direitos. E daí, eu até ia trazer aqui uma decisão bem recente de abril agora de 2020, mas quem sabe na conversa a gente fale sobre ela, de outro caso que vai se tornar cada vez mais emblemático, cada vez mais corriqueiro, mas que também reconhece que os animais não podem ser vistos como prestação de serviço, como bens ou como propriedade, para fins tributários também. Mas eu me estendi demais, e eu vou encerrar minha fala aqui afirmando que, se os animais são sujeitos de direito no Brasil, por força do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, eles são entes com capacidade para direitos, com personalidade jurídica, e por força do artigo 1º e 2º do Código Civil em vigor, eles são pessoas naturais que adquirem personalidade jurídica, personalidade para o direito, desde o dia do seu nascimento. É isso, pessoal. E me desculpa que eu já vi agora que eu bati 50 minutos e me alonguei demais na conversa. Imagina, doutora. Maravilhosa fala. Nossa, muito obrigada por todas essas informações.